Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês como programar o robô de cruzamento de médias em NTSL. Eu sempre confundo na hora de falar essa sigla aí. Em Profit, vai. Em Neológica, a linguagem de programação da Neológica. Pessoal, essas programações que eu estou mostrando para vocês agora, né, nesse início dos vídeos aí do canal, é simplesmente para iniciante, tá? Por quê? Eu lembro que quando eu tinha começado a programar na linguagem de programação para o software de investimentos, é difícil entender a parte da estrutura de informações que precisa para essa plataforma rodar, tanto no MQL quanto na programação da Neológica, tá? Então, eu estou começando agora com robôs iniciais, bem básicos, para as pessoas que ainda não têm noção de como fazer esse tipo de programação entender. E aí, conforme vai passando o tempo, eu vou fazendo vídeos um pouco mais complexos, tá? Então, para quem já é avançado, intermediário, tem um pouco mais de paciência, que mais para frente eu vou aumentando a complexidade da lógica de programação e de funções aí, fazendo um mix melhor aí, para quem já está no nível um pouco superior, tá bom? Então, para quem não viu o vídeo anterior, e para quem não conhece esse setup, basicamente o cruzamento de média se dá por quando uma média curta de período menor, ele faz o cruzamento com uma média longa de um período maior, tá? Quando ocorre esse cruzamento aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Quando ocorre esse cruzamento aqui, ó, tá vendo que a média amarela estava por baixo da vermelha, aí depois a média amarela ficou por cima da vermelha? Ocorreu o cruzamento de médias, tá? E aí o que acontece nesse setup? Quando acontece esse setup, a média curta está acima da longa, ele entra comprado, tá? Então teve cruzamento aqui, ele entrou comprado exatamente nesse preço aqui, onde está essa setinha. Deixa eu colocar aqui, acho que fica mais fácil. Ele entrou bem aqui, nessa setinha. E o stop, ele vai acontecer somente quando tiver esse novo cruzamento aqui, ó. Beleza? Aí o stop foi aqui, ó. Ah, mas se o cruzamento foi aqui, por que o stop aconteceu aqui? Aí já é questão de interpretação da linguagem de programação da Neológica, tá? Então, normalmente, tem uma opção lá que você consegue colocar na hora que você vai fazer a configuração da automação, né, a configuração do robô na plataforma, você consegue lá colocar para ele executar a operação ou de acordo com o tick, né? Ou se não, após o fechamento do candle. E no caso aqui, para backtest, essa imagem de um backtest, ela está sendo executada quando teve o fechamento do candle. Então, aconteceu o cruzamento de média durante esse candle aqui, e quando ele fechou, ele fez a execução da ordem, tá? Por isso que teve este pequeno delay, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. Toda vez que cruzou para cima, eu vou focar só do lado da operação compradora, tá? Vocês, como exercício em casa, vocês fazem a parte vendedora, por vídeo não ficar muito longo, mas basicamente é a mesma linha de raciocínio, só vocês inverterem a lógica, tá? Então, basicamente, cruzou para cima, a média curta para cima, compra, cruzou para baixo, sai da operação, realiza lucro ou realiza prejuízo, dependendo da posição que tiver referente à entrada da operação. Ó, e para quem não manja da parte de programação Profit, como é que você faz para você acessar? Tem estratégias, editor de estratégia, maximiza aqui, editor, pronto. Aqui vai ter a área que você vai fazer a programação. Para quem não conhece efetivamente nada, o que você precisa saber em toda a programação da Neológica? Que você vai precisar das informações, não necessariamente, mas normalmente sim, da informação de input, de var, begin e end. Aqui está a estrutura básica para uma programação sua em Neológica funcional, tá? Input são os parâmetros que você coloca no robô para ele funcionar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar um robô com média, que é o nosso caso aqui. Então, você vem aqui e coloca, uma média curta que eu quero trabalhar, 9 períodos. Aí, se você quiser depois, você pode alterar, quero uma média de 20 períodos. Então, são os inputs que o robô utiliza como parâmetro para ele se localizar e entender se formou algum gatilho de entrada em uma operação ou não, tá? A parte do var seria a declaração das variáveis que você vai colocar na lógica de programação. E aí, a parte do begin end, aqui você coloca toda a lógica de programação, tá? Então, basicamente, seria isso. Então, vamos lá. O que a gente quer primeiro aqui nessa lógica de programação? Então, o que a gente quer aqui na lógica de programação? Primeiro de tudo, vamos começar com a lógica que vai ficar mais fácil. Eu preciso identificar se a média curta ela é maior que a média longa. Né? Então, eu preciso identificar em que nível de preço está a média curta e em que nível de preço está a média longa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar média curta, ela é igual média exp. Se eu estou falando de média exponencial, eu coloco esse exp aqui. Se eu estiver falando de média simples, aritmética, eu deixo esse nada. Tá? Eu gosto de utilizar a média exponencial. Eu venho aqui, média curta do close. Então, eu venho, primeiro coloco o valor do período, que é uma informação integer, ou se não, inteiro, né, que é número inteiro. E o close, que seria a série de dados que a gente utiliza para estar buscando essa informação, porque é sempre do fechamento. Após o fechamento, eu tenho a informação. Aí eu tenho aqui a média longa também, que é a mesma linha de raciocínio. Média, aí vem cá, média longa, close. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de falar, por exemplo, aqui, digamos que aqui está no número, falando de mini índice, digamos que aqui está no 125.600. Aí aqui, ó, a média longa, ela vai estar em 125 mil e, sei lá, 300.
Então, ele pega esses valores aqui, ó, que eu estou fazendo aqui na MC e na ML, falando que MC é igual a 125.600 e ML 125.300, tá? Então, estou pegando o valor atual do gráfico. Beleza, aí por que eu escrevi média C e média L aqui? Porque eu vou colocar isso aqui como um valor de input. Porque caso, eu não quero trabalhar com uma média, no caso que eu gosto de trabalhar, de 9 períodos. Tá? Eu gosto de trabalhar com uma média curta de 5 períodos. Ou senão, tem um pessoal que fala que média curta é 21 períodos, e tem outro pessoal que fala que a média longa deles, no setup deles, é de 72 períodos. Então, aí você pode colocar, depois que tiver a programação pronta, a automação configurada, você coloca o valor que você quiser. Né? Então, facilita. Em vez de ter que abrir toda uma programação e mexer na estrutura, você já mexe aqui do lado de fora da estrutura, não precisa abrir a programação. Né? Então, bacana. Fiz a primeira identificação. Agora, a outra coisa que eu vou identificar aqui, beleza, já sei os valores. Agora eu preciso dizer para o programa. Sei o valor de MC e sei o valor de ML. Quando que eu vou entrar na operação? Isso que eu vou falar agora. Então, para efetivar minha compra, eu vou fazer o comparativo. Eu vou ver se MC do período 0, ela é maior que a ML do período 0. Meu Deus, o que é isso? É o seguinte. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com essa nomenclatura aqui? Eu estou falando para ele verificar a todo momento quando a MC vai ser maior que a ML. Então, sendo assim, por que a entrada foi realizada aqui e não foi realizada aqui, ó? Porque aqui neste ponto, vou colocar aqui, ó, aqui neste momento, ele é ponto 0, aqui é 1 e aqui é 2. Aqui neste momento, a MC ainda tá, o cruzamento ele ainda estava sendo formado. Então, provavelmente, só em tempo real você vai conseguir ter uma certeza disso, a MC era menor que a ML. E aqui, ou poderia estar sendo igual. Então, foi por isso que ele não fez a entrada neste candle aqui, né? Neste candle aqui. E sim, neste candle aqui. E aí o backtest, diferentemente do tick-a-tick, ele funciona, nesse backtest que eu tirei o print, né? Ele funciona só após, ele funciona as entradas e a leitura da programação após o fechamento do candle. Tá? Então foi por isso. Então aí, neste ainda não estava concluído a MC sendo maior que a ML. Aqui já ficou maior. Então, durante a formação desse candle, ele não fez nada porque ainda não tinha detectado isso antes. E aí, depois que realmente fechou esse candle, aí ele conseguiu verificar. A MC era maior que o ML mesmo, tá? Pessoal, às vezes eu sou muito detalhista, mas é porque para quem ainda não tem esse nível de conhecimento, tá? Então, tento ser o mais didático possível. E aí, a gente tem a outra condição, né? Qual que seria a outra condição? O candle anterior, a média curta era menor do que a longa. Beleza? Fechou. Agora, pessoal, eu vou fazer a confirmação da minha entrada, da minha condição de entrada. Então, vem aqui. Se essa condição ela for verdadeira, então, if comprar for verdadeiro e eu não tiver posicionado, porque se eu tiver posicionado e não quero entrar em uma nova operação, as position, then begin. Eu vou pintar a barra de verde-limão. Por quê? Porque aí na hora que a gente for fazer backtest, a gente consegue identificar visualmente mais rápido quando ocorrer esse cruzamento de média, tá? Então eu pinto o que fica mais fácil de identificar. Então coloca aqui paint bar, aí coloca a cor. E aí eu vou entrar a mercado, tá, pessoal? Então, buy at market, eu vou colocar aqui a quantidade de contratos como input também. Todo begin precisa de um end, e aí eu vou colocar aqui em cima a informação da quantidade de contratos. Para quê? Para você não ter que abrir o código toda hora que você precisa alterar a quantidade de contratos que você for operar. Então, vem contratos. Diferente do MQL, que tem diferenciação entre letra mais e minúscula, o analógico não precisa, tá? Então, aqui é a minha condição de entrada, e agora eu vou fazer a minha condição de saída da operação. Então, se eu tiver comprado, isso aqui significa se eu tiver comprado, então se comprado for verdadeiro, e aí eu tenho que colocar a condição de saída. Eu vou escrever aqui, ó, se sai. Então, se comprado, sair. Se de comprar, minha condição de sair vai ser isso aqui, ao contrário. Quando tiver um descruzamento da operação. Tá? Então, toda vez que ele entra quando a média curta estiver maior. Aqui, toda vez que a média curta estiver maior que a média longa, vocês vão decorar isso, né? Tanto que eu repito a mesma informação. Entra na operação. E aí, quando acontecer que a média curta seja menor que a longa, ele vai fazer o quê? Sair da operação. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? O cruzamento aconteceu bem aqui, ó. Entre a formação desse candle e desse candle. Então, esse aqui já tinha formado? Então, ele não considera. Na hora que fechou esse candle, aí sim ele deu a saída da operação. Tá vendo? Então, eu vou sair da operação quando se sair for verdadeiro. Né? E aí, pessoal, esqueci o que ia falar. Tá. É a mesma situação, tá? Aí ele verifica aqui, ó. Antes era maior, a média curta. E aí aqui, a média curta ficou menor do que a média longa. Tá? Então, começa a colocar também aqui, ó. Mandar pintar a barra pra gente fazer uma identificação mais rápida. E aí eu vou colocar para sair a mercado também. Sell short at market. Quantidade de contratos. Você pode usar a quantidade de contratos que você vai colocar no input, ou senão você pode utilizar, que nem você está comprado aqui. Você pode colocar, eu acho que é buy position, se não me engano. É isso aí.
a posição que você está comprado, tá? Então, tanto faz. Aí, de novo, complementa aqui com int, tá? Nossa, a gente não declarou nenhuma variável, cara. Então vamos declarar as variáveis aqui que eu esqueci, ó. Eu estar fazendo junto, MC, ME. Essas informações aqui, elas são float. Comprar, se sair, são informações booleanas. O que mais que falta? Só essas duas, né? Vamos compilar. Se der errado, a gente volta aqui para corrigir. Beleza, a execução funcionou. Vamos colocar aqui. Estender esse trem aqui. Bom, aqui tá mediado. Vamos colocar 1 minuto aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Tá carregando. Bom, enquanto vai carregando aqui, pessoal, mês que vem vou lançar um robô gradiente linear, hein? Para quem quer operar com robô gradiente linear, já sabe que no mercado aí o pessoal tá cobrando R$1.000, R$2.000, R$3.000, principalmente no MetaTrader. Então, cobrando uma bolada, ou senão estão cobrando aí uma mensalidade. Eu vou lançar ele de graça. A única coisa que vocês precisam fazer é participar da nossa comunidade Telegram. Eu vou disponibilizar por lá, tá? Então, se você tá pensando em comprar, espera mais um pouquinho que eu vou disponibilizar ele de graça. E você não vai precisar entrar em nenhuma corretora, abrir nenhuma conta em nenhum lugar, não. Basta participar do nosso grupo de estudos no Telegram, que está começando agora. Então, se você puder, me dá essa forcinha, me ajuda, me incentiva a desenvolver mais vídeos, aulas aí para você aprender programação, tá? E a ideia do Telegram vai ser voltado para grupos de estudos, entendeu? Ficar trocando know-how, dúvidas de programação, dúvida de quais são os melhores parâmetros aí, quem tá usando o quê, de parametrização do robô, que tá ganhando dinheiro, quem não tá. E isso é uma ajuda mútua entre as pessoas, beleza? E se você quiser me ajudar, além de curtir, compartilhar e comentar, colocar nos comentários aí, bom dia, boa tarde, boa noite, só para o meu conteúdo se tornar cada vez mais relevante aí e o YouTube me ajudar a divulgar para mais pessoas, tá bom? Então, tenha paciência que mês que vem eu vou estar lançando ele, tá? Para MQL. Claro, que qual que é a vantagem de você trabalhar no MetaTrader? Você não vai pagar aqueles planos de automações da Neurológica que é extremamente caro, né? Principalmente para quem está começando no mercado agora. Ou cada plano lá, você vai, tipo, dependendo do volume do contrato, você paga, chega a pagar aí, mais de R$100 por mês, e se você tiver que operar com um nível de contrato já um pouquinho mais relevante, vai pagar 200, 300 reais por mês, né? Eu já passei por isso, eu não gostei, por isso que eu acabei migrando pro MetaTrader, né? Bom, sem mais delonga, vamos lá. É o seguinte, pessoal, vamos dar uma analisada aqui, ó. Vou pegar aqui o início do dia, ó, começo do dia aqui, ó. Já deu uma entrada logo no começo do dia. Porém, cadê as médias aqui, né? Então a gente não consegue enxergar as médias. Vamos plotar as médias aqui para facilitar a nossa visualização. Plot, toda vez que você quiser plotar alguma coisa, você vem e escreve plot. Toda vez que você for plotar mais de duas informações, você tem que colocar plot 2, plot 3, plot 4, plot 5, plot 6 e aí vai, tá? Beleza? Agora, para facilitar visualmente também, a gente pode colocar cor nessas linhas plotadas, tá? Então, aqui, set plot color. Identifica qual a numeração do plot. Esse número é referente a esse aqui, tá? Aqui na frente não tem nada, mas seria tipo assim, tá? Esse seria o número 1. Então esse é o plot 1. E a minha coisa, quero colocar yellow. Aí aqui embaixo é a mesma coisa. Vou colocar uma cor vermelha. E aqui é o 2. Beleza? Aí na hora que a gente apertar aqui, ó. Na hora que a gente aperta aqui não acontece nada. Aí o que a gente tem que fazer? Aperta com o botão direito e inserir linhas no gráfico principal. Beleza. Agora já temos as linhas aqui para a gente fazer o comparativo. Tá? O que aconteceu aqui? Teve o cruzamento de média bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o cursor aqui do mouse. Ele entrou. O mercado fez toda essa movimentação aqui, ó. Aí aqui, ó. Dá um zoom melhor. Neste candle teve o descruzamento, digamos assim, da média, né? Ela cruzou novamente para baixo. E aí ele saiu, na hora que teve a formação desse candle, saiu ao mercado aqui. Tá? Aí novamente cruzou, entrou aqui. E na hora que cruzou novamente, então aqui ainda estava cruzando, aqui terminou de fechar o candle, e aí ele saiu aqui. Então basicamente seria isso, pessoal. É uma programação bem básica, mas para quem está efetivamente iniciando na programação da Neológica, ou no MQL5, se buscar o vídeo passado, você vai entender a lógica e quais são as informações básicas aí para você iniciar nessa área e até mesmo desenvolver seus próprios robôs aí de acordo com seu setup, suas parametrizações, ou até mesmo para te auxiliar nos estudos de backtest, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi relevante para você, te ajudou de alguma maneira, curta, compartilha para me ajudar aí a aumentar a visibilidade desse canal, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, falta de informação, falta de didática, ou até mesmo vocês quiserem deixar aí qual que seria interessante um assunto para abordar no próximo vídeo, deixa nos comentários aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Fiquem com